Aos que com frequência perguntam para mim se o Eduardo Pazuello vai acabar preso ou não, eu acho que a participação dele no Senado mostrou categoricamente que ele está com medo, sim, de ser preso. Ele, inclusive, está tentando agora desconstruir todas as provas que ele mesmo teve contato contra si, porque ele sabe que, além da possibilidade da instauração da CPI da pandemia no Senado, existe o risco real de o ministro acabar sendo preso. Ele está negando algumas informações que ele teve sim contato, até porque ele cita um relatório e lê distorcidamente um trecho de um relatório que foi produzido em relação a essas informações que a gente tem da situação de Manaus, e ele vai se complicar. Lembre vocês que a própria PGR aceitou abrir investigação contra ele, já está sendo instaurado todo o processo, ele foi ouvido, a Polícia Federal está fazendo um inquérito e tem até 60 dias inicialmente para apurar, o prazo pode ser prorrogado se houver a necessidade, mas eu posso dizer para vocês, a cada dia que passa e a cada negativa depois de confirmação por parte do ministro Eduardo Pazuello, a proximidade dele da cadeia aumenta. Muita gente acha que ele não vai ser preso durante esse período que ele é ministro. Eu tenho sérias dúvidas também, eu não acredito que ele seja preso durante esse período que ele é ministro, mas vai depender também desse inquérito. E tem a questão também de que falta menos de 2 anos para o governo Bolsonaro acabar, caso o Bolsonaro não seja eleito, ou até mesmo a gestão do Eduardo Pazuello acabar. E quando isso acontecer, ele pode ser sim preso, isso vai ser rápido de acontecer, e vai responder também na justiça militar por conta dos crimes que ele está cometendo possivelmente. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, foi recolhido cerca de 30 assinaturas dentro do Senado para instaurar a CPI da pandemia, que vai buscar entender o que aconteceu por parte do governo federal na situação envolvendo o estado do Amazonas e, em especial, a cidade de Manaus. Como todo mundo já sabe, inclusive procuradores do estado de Manaus já divulgaram, desde dezembro, que o Ministério da Saúde vem sendo informado de um possível cenário crítico que poderia surgir em Manaus no mês de janeiro. Existiram, inclusive, algumas reuniões dentro da própria comissão do Ministério da Saúde no início de janeiro, entre os dias 3 e 4, que trataram, por exemplo, da possibilidade de o sistema de saúde de Manaus entrar em colapso. E segundo documentos oficiais dessa reunião, foi sim apontado que aconteceria possivelmente um colapso do sistema de saúde de Manaus entre o dia 11 de janeiro e o dia 15. A gente sabe que todo aquele inferno que todo mundo acompanhou na televisão aconteceu oficialmente no dia 14 de janeiro, e outras informações que o ministro tem negado, a gente já sabe que documentos oficiais comprovam, como por exemplo documentos oficiais falando sobre o problema com a falta de respiradores, com a falta de oxigênio e com a falta de UTI também para atender pacientes que seriam vítimas da Covid-19. Além disso, a própria empresa White Martins veio a público dizer que encaminhou um e-mail para o Ministério da Saúde e para o governo federal, informando que aconteceria a falta de oxigênio na capital do Amazonas. E detalhe, esse e-mail, segundo a White Martins, foi enviado no dia 8 de janeiro. O colapso, oficialmente, como a gente sabe, aconteceu no dia 14. Um dia anterior, o ministro da Saúde estava em Manaus e, inclusive, apresentou um protocolo que ele hoje nega que não tem nenhum protocolo para medicação. Ele apresentou um protocolo para que se utilizasse a cloroquina, por exemplo, e o tratamento preventivo ou o tratamento precoce, que lá no próprio site do Ministério da Saúde incluía a cloroquina, a azitromicina e a ivermectina para poder tratar ou prevenir a Covid-19. Depois de toda essa situação, as denúncias feitas à PGR, eles apagaram os protocolos que estavam no site do Ministério da Saúde, apagaram também no aplicativo a informação dos protocolos que deveriam ser utilizados, inclusive para tratamento precoce, e agora no Congresso ele aparece no Senado dizendo coisas no mínimo, vexatórias. Por quê? Parte do que ele fala lá para os senadores, ele lê um trecho de um relatório da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, né, do SUS no caso, citando palavras do Pazuello. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que ele está tentando justificar. Ele diz o seguinte, que não foi comunicado sobre a falta de oxigênio no Amazonas, em específico em Manaus. O que ele diz que foi informado, segundo o Eduardo Pazuello, foi que a rede de gases
que são tubos de gases e oxigênios que vão dentro da pressurização entre o município e o estado, é regulado entre um e outro. As palavras dele aqui que ficou até confuso na leitura, porque ele diz isso mesmo. Só que ele diz que tirou isso do relatório que foi feito pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde. Só que quando você pega o que o relatório diz, ele diz esse trecho, só que ele diz especificamente o seguinte, ó. Foi relatado um colapso dos hospitais e a falta de rede de oxigênio. Existe um problema na rede de gás do município que prejudica a pressurização de oxigênio nos hospitais estaduais. Ou seja, está bem categorizado ali que é um problema com o oxigênio. Ele disse que tentou fazer de tudo, que não foi informado de nada e que inclusive não teve nenhuma recomendação para utilizar nenhum tipo de protocolo medicamentoso. Isso também é mentira, porque tem documentos oficiais, como ofícios, por exemplo, timbrados e assinados pelo próprio Ministério da Saúde, com recomendações de tratamentos alternativos ou precoce. E aí ele tenta se justificar lá que tá tudo bem, que o que aconteceu não foi como estão falando, e aí o senador pelo MDB do Amazonas, o Eduardo Braga, fala para ele que essa história de que ele não sabia não é verdade, porque ele diz que ele mesmo esteve no gabinete do ministro em dezembro para falar sobre a situação de colapso que estaria entrando o estado do Amazonas, em especial a capital do estado, Manaus, em janeiro. E em outro trecho, ele critica também a fala do Eduardo Pazuello, que cita o relatório de forma distorcida. Ele fala o seguinte para o ministro: desculpe-me, esse relatório que falou da rede pressurizada entre município e estado com relação ao oxigênio, essa rede não existe, portanto, não é possível dizer que a falta de oxigênio no Amazonas foi uma função de falta de pressão entre redes inexistentes. Isso não é verdade. O senador também disse o seguinte, que não foi feito por parte do ministro do governo federal aquilo que era necessário e que poderia ser feito. E aí ele vai e traz a fala que eu vou ler textualmente para ficar certinho para vocês, do encontro que ele disse que teve em dezembro com o ministro. Ele diz o seguinte: eu estive com Vossa Excelência no seu gabinete em dezembro e lá no início de dezembro eu já dizia a Vossa Excelência que nós iremos enfrentar uma onda no Amazonas muito grave. Sugeri inclusive que assumisse uma unidade hospitalar no Amazonas diante da comprovação da ineficiência do governo do meu estado quando da primeira onda, que lamentavelmente, mesmo com recursos, não conseguiu evitar mortes. Eu fui a Vossa Excelência e disse, é grave, ou seja, o Pazuello está mudando o discurso porque ele sabe que ele vai acabar preso. Isso aqui, gente, não é uma inversão, não é um delírio de um esquerdista, como muitas pessoas pensam, não. O Pazuello vai ser preso por diversos crimes. Dentre esses crimes, evidentemente, omissão, prevaricação. Ele vai responder legalmente e vai acabar preso por essas circunstâncias. Por isso que, evidentemente, que orientado por advogados, ele está tentando mudar a narrativa. Só que tem um problema. Por mais que ele tente mudar essa narrativa agora, existem documentos oficiais que comprovam a omissão por parte do Ministério da Saúde através da figura do seu ministro. Então não tem para onde correr, tudo indica que a CPI também da pandemia vai acontecer. O presidente da casa, o Pacheco, no Senado, não queria dar início à CPI antes de ouvir as explicações do próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e que ele disse que ia estar condicionado aí a abertura ou não dessa CPI ao convencimento ou não dos senadores para as perguntas e explicações que foram dadas ao ministro. E a gente sabe que não convenceu. O senador Fabiano Contarato, por exemplo, questionou os gastos que o governo teve em relação a investimento em medicamentos comprovadamente ineficazes para tratar a Covid-19, como é o caso da hidroxicloroquina, da ivermectina e de tantos outros. Inclusive tem um caso grave que está circulando na internet aí, de uma moça que supostamente é jovem e tomou uma quantidade muito elevada de ivermectina e que vai precisar fazer possivelmente um transplante de fígado. Eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso às informações que a gente está compartilhando aqui. E queria pedir a você também que, se gosta do meu trabalho, manda para outras pessoas, me marca nas redes sociais, comenta o que é que você acha dessa situação, deixa o like se você acha que esse vídeo é importante, se inscreve no canal se não for inscrito. No primeiro comentário fixo estarão as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês. Vai estar também o link da compra dos nossos 2 livros, o Falando de Política Sem Politiquês e o Bora Votar. E na descrição do vídeo tem o link do nosso Apoia-se e aqui embaixo
tem um botão Seja Membro, onde vocês podem colaborar com o nosso trabalho diretamente aqui na plataforma. Passado essas informações, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.